Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Conforme prometido no último vídeo, hoje a gente vai colocar mais um tijolo mega importante no teu conhecimento técnico, tá? E falando sobre o modelo OSI. Então não deixe de assistir esse vídeo até o final, tá? Já deixa o seu like, curta, compartilhe, para que mais pessoas tenham este vídeo ao alcance e também consigam se desenvolver. Então, vindo aqui para a nossa apresentação de slides, nossa costumeira apresentação, nós vamos hoje desmistificar o modelo OSI. Tá? Então, o que você irá aprender agora, neste vídeo? Você vai aprender sobre as 7 camadas do modelo OSI. Tá? E por que você tem que aprender isso? Você tem que aprender isso porque você vai resolver problemas mais rápido, problemas técnicos com maior velocidade, com mais precisão, e também aprenderá aí com este conhecimento construir melhor as suas defesas cibernéticas. Tá? Então é muito importante, né? Fico alerta, os atacantes conhecem o modelo, né? Então nós não podemos ficar atrás, nós precisamos conhecer o modelo também, porque é este conhecimento que é usado para fazer o ataque, então também é esse conhecimento que vai ser usado para fazer a defesa, tá? Então, a princípio, a gente não vai falar tecnicamente do modelo OSI, tá? Eu vou dar um exemplo na vida real, um exemplo rápido, para que eu prepare o seu entendimento, a sua compreensão para entender o modelo. Então, eu quero enviar um presente para minha mãe, que supostamente mora na França, tá? Então, ela mora no outro lado, lá na Europa, tá? Não é verdade, a minha mãe mora aqui no Brasil, tá? Mas no nosso exemplo, ela mora lá na França. E o que a gente vai fazer agora? A gente quer enviar esse presente para ela, então a gente vai ter passos, camadas que vão passar esse pacote, né, nas quais vão passar esse pacote para que ele chegue na mão dela lá do outro lado. Tá? Então qual é o passo 1? Passo 1 é eu vou embrulhar este presente. Tá? Então eu vou embrulhar esse presente, vou colocar ele dentro de uma caixa e vou adicionar um cabeçalho. Tá? E nesse cabeçalho vai ter as informações de envio. Né? Então aqui eu coloquei algumas: remetente, destinatário, a origem aqui, né, que é uma rua do Brasil, chamei, e rua da França é o destino, tá? Então nós temos um cabeçalho que a agência dos Correios vai utilizar para tomar a decisão do que ela vai fazer com esse pacote ou não, tá? Legal. Aí eu fui, levei na agência dos Correios, a agência viu que esse pacote não era local, né? Ele não vai aqui para a mesma cidade, ele não vai aqui para dentro do Brasil. Então o que ela vai fazer? Ela vai colocar esse pacote dentro de uma van aqui, ou um caminhão, e vai encaminhá-lo para um centro de distribuição. Então esse pacote ele vai estar encapsulado dentro da minha van. Tá? Então vai ser um dos pacotes que vai estar encapsulado ali, e vai ser adicionado um novo cabeçalho. Porque agora o que me importa? A agência dos Correios de origem e o centro de distribuição, que é o destino. E também, claro, os dados do veículo que vai encaminhar, né? A placa, Renavan, chassis, dados do motorista, aqui, dados do centro de distribuição. Então são essas informações que me importam, tá? Legal, o centro de distribuição vai falar, legal, isso aqui é para mandar para o porto, mas para mandar para o porto eu preciso encapsular dentro de um container, tá? Então eu preciso dos dados do container, então vai mais um cabeçalho aqui para que eu identifique aonde aquele pacote está indo, tá? E nos dados do container aqui eu vou colocar também nesse cabeçalho os dados do caminhão que vai transportar esse container até o porto, porque esse container vai lá para a França de navio. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Colocar ele dentro, em cima na verdade, né, de um caminhão, e agora tem outro encapsulamento, veja, uma outra camada. Agora a responsabilidade é do motorista de levar este container que contém os pacotes até o porto, tá? Então eu vou adicionar aqui os dados do veículo, né, dados do motorista, endereço aqui do porto de destino, e aí o caminhão vai levar até o porto. Tá? Vai levar esse container até o porto. Lá no porto, ele vai ser descarregado e colocado em um navio. Né? Então vai ser mais uma camada. Olha, vai ser encapsulado de novo. Tá? E aí me importam os dados do navio, né? O local do container ali no navio, dados do capitão, porto de origem, porto de destino. Tá?
E aí esse container vai, né, esse navio vai até a França. E agora lá na França, isso tudo vai ser desencapsulado, ou seja, o pacote vai ser desencapsulado até ele chegar lá na mão da minha mãe, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Desci o container do navio, né? Ele foi descido do navio, foram verificadas quais são as informações contidas ali no cabeçalho do container, tá? E aí ele adicionou um item aqui no cabeçalho que é o centro de distribuição local ali na França para qual ele vai ser enviado, tá? E aí no passo 10, esse container vai entrar de novo num caminhão, e aí vai me importar os dados do container e os dados desse caminhão também, tá? Esse caminhão que vai ser usado para transporte, ou seja, ele vai ser enviado para um centro de distribuição, tá? E aí, baseado nesse envio aqui, vai chegar nesse centro de distribuição, né, com este cabeçalho, né? E aí vai ter mais um desencapsulamento no centro de distribuição. Ele vai ser enviado, né, em algum veículo para a agência dos Correios mais próxima, tá? E aí na agência dos Correios mais próxima, ela vai ser enviado ou para a rua ali onde a minha mãe mora, ou ela vai buscar na própria agência, né? E aí agora sim vai importar, né, qual é a rua, né, que vai chegar lá, qual é a rua de destino. E aí a minha mãe pegou esse presente, esse pacote, abriu e ficou feliz, né? Vamos supor aqui que é o presente de aniversário dela. Então veja que nós tivemos aqui cada camada de envio com a sua responsabilidade, com a sua especialidade e com os seus cabeçalhos. Uma incorporou os dados dentro da outra, né? Então uma camada vai encapsulando as informações na outra e vai enviando para o próximo passo, até que chegue em determinado momento que aquele pacote, né, aquele dado ali, aquilo que a gente está querendo enviar, vai ser desencapsulado também até chegar ao destino final. E é isso que nós vamos ver aqui nessa videoaula. Então agora a gente vai começar a falar definitivamente sobre o modelo OSI. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer um acordo aqui é que passos que a gente usou até agora, né, passo 1, passo 2, passo 3, a gente vai trocar essa palavra por camadas, tá? Por camadas. Legal. O que é o modelo OSI, afinal? Então a gente viu que houve um processo para que o pacote fosse enviado do Brasil para a minha mãe, lá na França. Então esse processo, quando a gente fala do mundo de tecnologia, quando a gente fala do mundo da eletrônica, né, sistemas, a gente está falando da mesma coisa, tá? Então, o modelo OSI, ele é um padrão, tá? Ele é uma planta, né? Não é a casa pronta, ele é uma planta, tá? Para quê? Para permitir que sistemas computacionais de fabricantes diferentes possam se comunicar adequadamente, por isso que eles possam falar ali, digamos que o mesmo idioma, senão cada fabricante faria do seu jeito e aí você teria que comprar tudo do mesmo fabricante. Isso não seria legal, tá? Ele é dividido em 7 camadas bem estruturadas e com responsabilidades diferentes, tá? Foi instituído ali na década ali de 80, né, pela ISO, International Standardization Organization, tá? Então, ou seja, a agência ali internacional de padronização, né? Uma organização de padronizações, tá? Muito conhecida, tá? Existem vários padrões definidos por eles, tá? Ele fornece uma base técnica interessantíssima para troubleshooting, tá? Então você consegue resolver problemas, como eu disse lá no começo, muito mais rápido, e fornece base técnica também para a defesa dos nossos ambientes. Muitos protocolos, na sua origem de desenvolvimento, não foram feitos pensando em segurança. Então a gente tem que entender o OSI para que a gente entenda, esse protocolo aqui é seguro, esse não é. Esse aqui, sem esse detalhe, ele não é seguro, mas com esse detalhe ele acaba sendo. Então a gente precisa entender essa sopa de letrinhas, né? Então o modelo OSI é importantíssimo. Então assista o vídeo até o final para que você consiga compreender de uma vez por todas, tá? Aqui está finalmente as 7 camadas do modelo OSI, tá? Então a gente vai chamar aqui a camada 1 de física, a 2 de enlace, a 3 de rede, 4 transporte, 5 seção, 6 apresentação e 7 aplicação. Veja que aqui eu tenho um exemplo de 2 sistemas computacionais, né, num diagrama, nos quais eles estão se comunicando, né? Então cada camada vai encapsulando aqui, né, a outra, né? A gente já vai ver isso com mais detalhes, até chegar aqui onde esses dados vão virar simplesmente bits, vão ser enviados
para o outro host, para o outro computador, e esses bits vão ser desencapsulados, né, até chegar na aplicação do usuário. Tá? Então, bem interessante. Né? O que é a camada 1? A camada 1, que é a camada física, ela é o meio físico pelo qual os dados, ou seja, os bits, são transmitidos. Tá? Então, como eles são transmitidos? Em formatos de sinais, né, elétricos, óticos, ondas eletromagnéticas, por exemplo, se for Wi-Fi. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó, cabos UTP, cabos de fibra ótica, conectores, hubs, né, repetidores de sinal, sinal de rádio, né, que é a onda eletromagnética. Então nós temos aqui, né, vários vários itens pertencentes à camada física. Tá? E já vai uma dica, né? A principal origem dos problemas, né, tá na camada física. Né? Então sempre valide primeiro a camada física. Às vezes é um cabo que tá cortado ali, alguém cortou sem querer, alguém danificou o cabo sem querer, né? Ou o conector do cabo tá com mau contato. Então a camada física ela é muito importante ser verificada, tá? Quando você tem algum problema. Tá? E aí nós temos a camada 2. Qual a responsabilidade da camada 2? Bom, controla fluxo, checa possíveis erros que aconteceram na camada física. Tá? Dados, eles são em formato de frames, a gente vai chamar esses dados de quadros. Tá? Então, lá na camada física a gente chamou isso de bits, aqui a gente vai chamar de quadros. Tá? E duas informações importantíssimas aqui da camada 2 de enlace é o MAC address de origem e destino. Nós vamos entender isso melhor mais para frente. Tá? Um exemplo de dispositivo da camada de enlace é o switch. Tá? A gente já falou dele aqui no canal e a gente vai continuar falando, a gente vai entrar em mais detalhes sobre os switches. Tá? Olha aqui um cabeçalho da camada 2, tá? Um exemplo de cabeçalho da camada 2. Lembra que lá para enviar o presente, cada camada colocou o seu cabeçalho? Porque é o que ela sabe, ou como ela sabe trabalhar. Aqui é a mesma coisa, cada camada vai colocar o seu cabeçalho e vai encapsular a camada anterior. Tá? Então aqui eu tenho MAC address de destino, MAC address de origem e vou ter aqui os dados. Né? Então os bits estão encapsulados aqui dentro da camada de enlace, a camada 2. E aí a gente vai ter a camada de rede, a camada 3. O que a camada 3 vai fazer? Ela vai tomar a decisão se os pacotes necessitam ser encaminhados, né, roteados. E se eles precisarem ser roteados, eles vão ser nesta camada. Tá? Responsabilidade também é de procurar o melhor caminho até o destino. Tá? Responsabilidade da camada 3. E o endereçamento da camada 3 é baseado em IP, né? O Internet Protocol, a gente vai falar dele daqui a pouco. É similar a um RG, né? A gente vai entender o porquê. Eu sempre vou ter um IP de origem e um IP de destino. Tá? Aqui eu tenho um cabeçalho IP. Tá? Então daqui o que a gente vai tirar de mais importante para o nosso conhecimento agora? É o endereço de origem, destino e os dados. Tá? Existem outras informações no cabeçalho, como você pode ver aqui, tá? Mas para que você entenda o processo, estes são os dados importantes para você saber agora. Tá? E aí vamos na camada 4, que é a camada de transporte. Ela gerencia o envio e recebimento de dados vindo da camada 3. Ela evita erros de duplicações também. Tá? E ela também controla fluxo. Tá? E temos dois protocolos muito importantes nessa camada aqui, tá? Os dois principais, que são o TCP e o UDP. Tá? Então, qual é a diferença básica que a gente precisa ter em mente, sem dúvida, aqui no dia a dia? Né? Se perguntou, por exemplo, numa entrevista de emprego, você tem que saber isso de cor e salteado. Né? Qual a diferença do TCP para o UDP? Bom, o TCP ele oferece garantia de entrega. Então, aquele presente que eu mandei para minha mãe, ela teria sido obrigada a mandar um protocolo de volta para mim, dizendo, olha, recebi. Ela tem que confirmar, né? E isso vai acabar gastando mais banda. Você vai aumentar o tráfego ali de rede, né? Para você ter essas garantias de entrega. O UDP, né, que é o User Datagram Protocol, ele não tem essa garantia de entrega. E por isso ele vai acabar aqui, ó, consumindo menor banda. Tá? Então, quando usar um, quando usar outro, né? Imagina que você vai transferir um arquivo de um computador para o outro. Se faltar um bit desse arquivo, ele pode ser corrompido. Então é bom que você tenha garantia de entrega. É bom que cada bit enviado seja confirmado. Ó, recebi o primeiro, recebi o segundo, recebi o terceiro. Né? Agora, quando você fala de tarefas que não vão trazer corrupção de dados ali, não vão trazer problemas. Por exemplo, você
ligou sua máquina ali na rede e ela não tem um IP. Para trabalhar, ela precisa de um IP. Ela precisa receber um IP de um servidor que a gente chama de DHCP. Só que se sua máquina pediu um IP para o DHCP e de repente o DHCP está muito sobrecarregado e não enviou, é só pedir de novo. Não vai ter corrupção de informação, não vai ter problema ali se você solicitar essa informação de novo. Então não tem por que eu ter garantia de entrega para esse tipo de protocolo, tá? Então, muito importante, gente, isso cai em entrevista, vai cair em prova que você vai responder. Eu já vi gente perder vaga porque não sabia responder a diferença entre um e outro. Eu já vi gente com certificações aí, né? Certificações de rede, certificações disso, daquilo, chegar na hora da entrevista, não saber responder isso aqui, tá? Isso é muito grave e com certeza o candidato foi eliminado, né? Então, lembre-se, certificação é importante, mas conhecimento é muito mais. É bom ter os dois, né? É bom ter os dois. Não estou tirando aqui a importância da certificação, mas tem que entender o que você está fazendo ali, que está respondendo na prova. E uma última responsabilidade aqui que a gente vai ver, né? Claro que podem, né, vão ter outras responsabilidades, eu estou resumindo bastante aqui, da camada de transporte é a ordenação desses dados, né? Não necessariamente esses dados vão ser transmitidos em ordem. Então, muito importante ter uma camada que vai ordenar para que esses dados sejam montados adequadamente. Aqui um exemplo do cabeçalho TCP, né, o Transport Control Protocol, que é aqui, ó, porta de origem, porta de destino. Aqui eu tenho aqui o número de sequência, número de confirmação, tem os dados aqui que estão sendo enviados, né? Esses dados são o quê? Os dados da camada 3, está encapsulado aqui, né? Então, a porta de origem e a porta de destino é muito importante, né? Por quê? Na porta de destino, por exemplo, quando esse pacote, esse dado chegar lá no outro sistema operacional de destino, ele sabe para qual aplicação ele vai entregar baseado na porta, tá? Isso é uma porta lógica. A porta lógica é que a aplicação sobe ali em memória, tá? E aí ela fica escutando ali conexões naquela porta, tá? Então, bem importante ter esse conhecimento também, principalmente quando a gente for falar de Firewall, tá? E eu tenho o UDP, né? Veja que o protocolo UDP ele tem um cabeçalho muito mais simples. Ele economiza a banda não só pela falta de confirmação, né? Mas também porque ele é muito mais simplificado, tá? Então, por isso, ele é utilizado ali para outras tarefas. Aí vamos ter a camada de sessão, tá? Essa camada tem a responsabilidade de estabelecer e encerrar ali conexão entre hosts, inicia essa comunicação, sincroniza também, não faz tratamento de dados, então o foco dela é na sessão de comunicação, tá? Vamos à camada 6, que é a camada de apresentação. Essa camada aqui é bem interessante. O que ela vai fazer com esses dados? Esses dados até aqui, ó, eles estão em um formato, né? Desde a camada 1 até a camada 4 aqui, eles vão estar em formatos que a camada de aplicação não vai conseguir entender. Então, o que a camada de apresentação faz? Se o dado está vindo aqui da camada 4, está subindo aqui, passou pela camada 5, chegou na camada de apresentação, ele vai traduzir, né? Ele vai deixar esses dados em um formato que a camada de aplicação vai compreender, tá? E se for o contrário, né? Ou se estiver preparando o envio de um dado, o que a camada de apresentação vai fazer? Ela vai pegar os dados da camada de aplicação, vai traduzir para uma linguagem que as camadas inferiores compreendam, tá? Então, bem importante. Sendo assim, o que ela trabalha? Sintaxe, criptografia, compactação, semântica desses dados também, tá? Conversão ali de códigos para caracteres e vice-versa, tá? Então, são responsabilidades da camada de apresentação. Ela realiza o tratamento, né, desses dados para a próxima camada ou a camada imediatamente anterior. E aí temos a camada 7. O que a camada 7 faz? Qual a responsabilidade dela? Aqui nós temos os protocolos, né, próximos do usuário, que trazem alguma coisa de valor ali para o usuário. Porque quando a gente está até aqui, daqui para baixo, a gente está tratando ali da comunicação, da conversão dos dados. Então, você não está abrindo ali, por exemplo, o seu e-mail e recebendo um e-mail, abrindo um site, né? Na camada de aplicação, você tem as aplicações do usuário, né? Então, vou abrir o e-mail aqui, vou mandar um correio eletrônico, eu vou receber, né? Eu vou entrar num site, vou verificar, vou ter aquelas páginas carregadas aqui dentro do meu computador, né? Isso tudo é responsabilidade da camada de aplicação, tá? Então, acesso a sites, transferência de arquivos, acesso remoto,
envio e recebimento de e-mails, entre muitos outros, tá, pessoal? Aqui só tá um resumo, tá? Eu trouxe um exemplo aqui da camada de aplicação, né? Quando você acessa um site, você, na verdade, o seu browser está enviando um cabeçalho HTTP para um servidor web, né? Um servidor de páginas de internet. E aqui está um cabeçalho. A gente não vai falar sobre esses cabeçalhos exatamente agora, tá? Em vídeos posteriores a gente vai falar sobre esse cabeçalho aqui, mas só para vocês entenderem que cada camada tem o seu cabeçalho e elas vão sendo encapsuladas uma na outra para que cada camada com a sua responsabilidade consiga encaminhar o pacote para a próxima fase, tá? Aqui eu tenho, né, um diagrama rápido de como isso acontece. Então, na camada de aplicação, eu vou enviar esse dado, eu vou começar o envio desse dado, então o que eu preciso fazer? A camada de apresentação precisa vir e converter esses dados para que a camada de transporte compreenda ele, né? Aí a camada de transporte, que adicionou aí a porta de origem, porta de destino e outras informações que a gente viu, vai passar isso para a camada de rede. É a camada de rede que vai colocar ali endereço de IP de origem, endereço de IP de destino e outras informações dependendo ali do caso, né? Vai passar para a camada de enlace. E a camada de enlace vai vir e vai falar, opa, peraí, eu vou encapsular essa camada e vou adicionar aqui o MAC address de origem, MAC address de destino, né? E vai passar esse dado para a camada física para que ele seja enviado. Esse dado chegou lá no outro lado, vai ser exatamente o processo ao contrário, até chegar na aplicação de destino. E lembra que eu falei que o modelo OSI ele é uma planta, né? Ele não é a casa. O TCP/IP é o protocolo que a gente utiliza no dia a dia. Então, no meu notebook aqui, no seu, está implementado um protocolo chamado TCP/IP, que é baseado no protocolo, no modelo OSI, tá? Então, ou seja, a casa pronta é o TCP/IP, a planta da casa é o OSI, tá? E o TCP/IP, ele fez algumas modificações aqui em relação às camadas, né? Veja que ele não tem 7 camadas, ele tem 4. Tá? Por quê? Porque ele disse, olha, a camada 1 e a camada 2 do modelo OSI, eu vou chamar de camada 1. Ou seja, vai ter as responsabilidades da camada 1 e 2 do OSI estão dentro da camada 1 do modelo TCP/IP, que é a camada que chama rede. A camada 3 do modelo OSI, ela é a camada 2 do modelo TCP/IP, do protocolo TCP/IP, e é chamada de internet. Tá? A camada 4 do modelo OSI é a camada 3 do modelo TCP/IP e é chamada de transporte, tá? Então, mudou só o número da camada, mas o nome acabou ficando igual. E as camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI é simplesmente a camada 4 do modelo TCP/IP. E falando aqui agora em um exemplo prático, nós temos aqui um browser, né? Um navegador que está aqui rodando, né? Na memória, aqui, por exemplo, do seu computador, né, desse computador aqui, ó. Esse computador aqui ele tem um MAC address e ele tem um IP, tá? Ele também temos aqui na mesma rede. Como que eu sei que está na mesma rede? Pela faixa de IP aqui. A gente vai discutir isso na próxima aula, tá? Mas como até aqui, ó, no 56 está igual, eu já consigo saber neste caso que é a mesma rede, tá? Então eu tenho aqui o MAC address nesse servidor também e eu tenho o IP também do servidor, tá? E aí o que vai acontecer? Eles estão conectados aqui através de um switch e na memória deste computador aqui, que é um computador servidor, eu tenho na memória dele aqui um serviço rodando, né? Um servidor que eu vou chamar de servidor web, tá? Então o que vai acontecer aqui, né? O browser vai mandar a requisição para este IP desse servidor aqui, tá? O switch, né, vai apoiar com que a máquina aqui, cliente, localize o MAC address do servidor. Para quê? Para que o switch consiga encaminhar o pacote exatamente para a porta onde está conectado o servidor, tá? E aí quando esses pacotes, esses dados chegarem aqui, né, eles vão ser desencapsulados até a camada de aplicação e o sistema operacional desse servidor, ele sabe que existe aqui um serviço rodando na porta 80, né? Um servidor web, né? O servidor web é um servidor que é capaz de atender às requisições de um browser, ou seja, o browser fala, quero tal página de internet. E aí o servidor vai fazer uma análise e vai entregar essa página para o browser, tá? É assim que funciona o navegador, tá? Muito resumidamente falando, é claro. E aqui eu estou na mesma rede, né? Então eu não tenho a necessidade de fazer roteamento entre os pacotes, né? Ou seja, eu não tenho que chamar o roteador aqui. O próprio switch, né? É um switch que a gente vai chamar de camada 2, né? Basicamente ele já vai resolver
Tudo que eu preciso. No próximo exemplo, o que a gente tem aqui? O mesmo cenário, só que o pacote não vai permanecer na mesma rede. Então eu tenho aqui MAC address de origem, eu tenho aqui o IP de origem, eu tenho lá também um MAC address, né, no servidor que está remoto, e eu também vou ter um IP. Tá? Só que eu não vou fazer esse envio para lá baseado no MAC address, porque não está na mesma rede. O MAC address é somente na mesma rede, né? O máximo que eu vou chegar aqui utilizando o MAC address é para localizar o roteador, né? O gateway padrão está na mesma rede aqui. Então eu preciso saber qual que é o MAC address dele para que eu encaminhe a requisição para ele, já que ele vai precisar ser roteado. Tá? O pacote vai precisar sair da rede, então eu tenho que acionar o roteador. É ele que vai ter essa responsabilidade. E aí o roteador aqui, né, baseado na camada 3, ele vai localizar, né, ele vai começar a encaminhar os pacotes, e aí vai ser traçado o melhor caminho para atingir o quê? Para atingir este servidor aqui, né, e receber, né, a requisição, que é a página do seu browser sendo carregada. Né? Então é o mesmo processo que a gente fez, né, lá na mesma rede, só que a diferença é que aqui eu tenho roteadores no meio até achar essa rede, que é uma rede remota, uma rede externa, tá? E na próxima aula, muito importante, o que a gente vai ver na próxima aula aqui é mais detalhes sobre o MAC address, mais detalhes sobre endereçamento IP, a gente vai ver como é que isso acontece, vai falar de NAT, vai falar de PAT, vai falar de DNAT, né? Vai falar de TCP e UDP, e aí o nosso conhecimento vai estar pronto para a gente introduzir o próximo elemento da nossa topologia, que é o firewall, o firewall de rede. A gente vai falar também um pouquinho de outros tipos de firewall, tá? Mas o principal que a gente vai verificar ali é a parte de firewall de rede. Legal, pessoal? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Curta, compartilhe o conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas e até o próximo vídeo.